Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu queria, sem muita... Primeiro agradecer, primeiramente ao pastor Isaac, a irmã Fran, sua esposa, a igreja local, os irmãos que estão aqui. É um prazer, eu amo ensinar as Escrituras, eu amo falar a palavra de Deus. Mas eu queria te convidar para a gente ler as Escrituras. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu quero ler o versículo 19, 20 e 21. Todos acharam? O texto diz assim: não extinguais, não apagueis, não desapareça com o Espírito ou o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. O 22, e abstendo-vos de toda a aparência do mal. 23 diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, eu queria abordar com os irmãos mais sucintamente, eu vou ser mais rápido para a gente aproveitar um pouco mais do material sobre os dons espirituais na história da igreja. A gente está distante, 2000 anos de história da igreja primitiva. De lá para cá, se você fizer uma xerox da igreja de hoje e comparar com a igreja primitiva, você vai ver que existe muita diferença da igreja moderna para a igreja primitiva. Como também existe muita semelhança com a igreja moderna e a igreja primitiva. Uma das coisas que eu sempre digo é que Salomão foi muito sábio ao dizer que não há nada novo debaixo do céu. Ou seja, por mais que o tempo passa, as coisas permanecem as mesmas. Então, o que nós vivemos hoje aconteceu em toda a história da igreja. O que vamos fazer aqui é a discussão que vem desde o começo da igreja. Aqui nós estamos com uma igreja. Paulo disse que esta igreja é uma das igrejas mais completas, porque ele vai dizer: vocês não têm falta de nada. Ela tinha o testemunho das outras igrejas como uma igreja extraordinária, uma igreja de uma boa ética. Paulo diz que eles haviam se convertido dos ídolos a Deus. A igreja de Tessalônica, se a gente fosse contextualizá-la, ela seria hoje a igreja mais bíblica, uma melhor ética, uma igreja que não tem escândalos, uma igreja que tem um padrão de comportamento adequado, uma igreja financeiramente estável, uma igreja que é modelo para todas as outras igrejas. De tal forma que todo mundo que está começando um trabalho, não, meu ideal é ter uma igreja à semelhança do que Deus fez lá em Tessalônica. Então, esta igreja plena, completa, Paulo disse várias vezes, não vos falta absolutamente nada. Por quê? Porque era uma igreja biblicamente, teologicamente completa. Se a gente analisar bem, do Novo Testamento, esta igreja ela é the best, ela é a melhor igreja, como comparado a um ideal de eclesia. Mas é exatamente esta igreja que corre o maior de todos os perigos.
E ele vai terminar a carta elencando em pequenas sentenças de imperativos sobre o perigo que esta igreja corre. Ele vai dizer para esta igreja, ele começa dizendo para esta igreja que ela corre o risco de extinguir, de apagar o Espírito, de desprezar as profecias. Porque historicamente é exatamente essa armadilha que esta igreja, personificada na igreja de Tessalônica, vai cometer. O pior desvio da igreja não foi o desvio doutrinário, embora o desvio doutrinário é uma coisa ruim e ninguém vai dizer que isso é coisa boa. O pior desvio da igreja foi quando ela apagou as manifestações do Espírito Santo. A gente vai ver aqui hoje que historicamente os dons nunca deixaram de operar. Não dá para a gente ler tudo, para provar tudo, né? Mas isso a gente vai entender com os irmãos ao longo da exposição. Veja, o apóstolo Paulo começa dizendo: não desprezeis as profecias. O termo grego aí, profeteias, me exoteneitio. Na Bíblia amplificada do Luckman, que são Bíblias que tem em inglês, não tem em português, o Luckman fala assim: não rejeite os dons e as declarações dos profetas, não deprecie as revelações proféticas, nem despreze a instrução inspirada, ou a exortação, ou a advertência do Espírito. O texto grego, né, é literalmente: não desprezeis as profecias. O Barclay traduz assim: não despreze as manifestações do dom de profecia. A linguagem do Tyndale House é: não zombe das profecias. O Phillips traduz assim: e nunca menospreze o que é falado em nome do Senhor. O West: pare de considerar como nada as revelações divinas, dada na assembleia local por aquele que a recebe. A tradução literal de Jung: profecias não desprezam. O William parafraseia: pare de tratar as mensagens da profecia com desprezo. O verbo desprezar aparece aqui, ele aparece 1848 vezes no Novo Testamento, e ele é literalmente, porque ele é um verbo intensificado, né? A ideia de as pessoas pegaram uma coisa que é muito boa e de forma descuidada transformar aquilo em nada. O prefixo que o grego usa significa que alguém está fazendo uma coisa descuidada, mas o descuido trará um prejuízo irreparável. A ideia, então, aqui é como se tratar algo ou alguém como sem importância, algo que não tem utilidade, desconsiderar, rejeitar com desprezo ou preconceito. Esse é um termo sempre usado no sentido negativo, desprezando as coisas sobrenaturais. Então, o verbo grego exoteneu significa, primeiro, mostrar pela atitude ou forma de tratamento de uma entidade de que ela não tem mérito, é tratar alguma coisa assim com desdém. Segundo, é não ter uso para algo, pois está abaixo da consideração de alguém, ou seja, alguém está rejeitando de forma desdenhosa. Terceiro, para considerar o outro como sem importância e, portanto, digno de maus tratos, no sentido comportamental ou moral, ou seja, tratar com indiferença, algo que seja absurdo, louco, né? Abusivo. Agora veja, primeiro ponto aí, o perigo quando a igreja desprezou esse mandamento. Grande parte dos teólogos da igreja ortodoxa se tornaram logo muito cedo cessacionista. A expressão cessacionismo é um nome dado para se referir a uma das escolas que defendem que os dons cessaram e só existiram no tempo dos apóstolos. A outra escola é o continuacionismo,
que ensina que os dons ainda continuam até os nossos dias. Então, grande parte, grandes escritores como Calvino, como Mateus Henry, como tantos outros ao longo da história, entenderam erroneamente esse texto de 1 Tessalonicenses 5, da profecia como pregação, né? Essa é uma interpretação puramente misógina. Ele está olhando para o texto com uma ótica da teologia, então ele não consegue enxergar o texto de jeito nenhum. Mas, por exemplo, grande parte dos outros eruditos da própria linha da escola calvinista, como William Hendricks, ele diz que de forma alguma Calvino estava certo. Essa referência é as manifestações dos dons, ou dos charismatas, ou dos carismas, ou dos dons espirituais na igreja primitiva. Então Paulo estava preocupado com esta igreja. Por quê, irmãos? A tendência natural do academicismo, do intelectualismo, da boa ética, é apagar as manifestações espirituais na igreja. Vejam, então o livro de Atos, Joel e 1 Coríntios contém as chaves hermenêuticas para a gente interpretar a palavra profetas ou profecias que aparece aí. Por quê? O próprio Pedro trata as manifestações de Atos 2 como o cumprimento do profetizar de Joel 2. Então, na linguagem primitiva e também depois dos pais da igreja, como também na linguagem dos rabinos e judeus daquela época, como também nos tempos de hoje, o profetizar são todas as manifestações estáticas ou manifestações sobrenaturais do Espírito Santo no meio do seu povo. Então, essas manifestações causaram efeitos naturais. Uns ficaram profundamente admirados e outros começaram a zombar. Ou seja, só existe duas formas das pessoas tratarem a obra de Deus. Ou elas ficam profundamente impactadas com esta obra, admirados, de boca aberta com aquilo que Deus está fazendo, ou elas começam a zombar, desprezar aquilo que Deus está fazendo. Paulo está exatamente explicando isso com toda clareza para a igreja de Tessalônica, como também para toda a igreja que vem depois, como também a nós, do perigo da gente desprezar as manifestações espirituais. Lucas é um escritor fantástico, né? A gente tem hoje uma nova hermenêutica que nasce a partir da hermenêutica ateísta. Veja, a gente vive em um momento que grande parte da teologia que a gente chama ortodoxa, de bíblica, né, do sola escritura, é mais usado para defender uma teologia preconceituosa, às vezes abusiva, porque ela não tolera ser questionada e ela acaba sendo dogmática, e ela olha com desdém para aqueles que questionam muitos postulados dessa ortodoxia morta, haja vista que toda ortodoxia é naturalmente morta, né, porque ela acaba sendo fruto de uma discussão, de uma luta, que normalmente fere muita gente, embora ela vence, mas ela acaba sendo uma expressão puramente morta. Ela precisa da vida, da atividade do Espírito para poder ter um valor prático para as pessoas. Então, é uma teologia de natureza preconceituosa, de natureza incrédula. Pasmem vocês, o pai, né, do moderno cessacionismo é Benjamin Warfield. Ele é professor de Princeton. Princeton é uma faculdade americana cristã. Lá nasceram os grandes teólogos dos anos de 1800 até 1950. Lá esteve os grandes dicionaristas, né, homens poderosos. O Warfield, ele escreveu vários livros, mas vejam, o cara que mais escreveu, que mais influenciou a igreja, o Warfield defendeu uma tese que jamais, né, que não está certa. A tese dele está... Irmãos, às vezes eu sou muito enfático no falar, então, os irmãos, por favor, sejam pacientes comigo. Eu estou me segurando aqui para não usar expressões mais fortes. Mas vejam, o que o Warfield fez
Diz a Bíblia que Deus transforma a sabedoria das pessoas em loucura. O que ele fez é algo extremamente louco. Veja, ele defende exegeticamente, embora numa exegese furada, né? não clara como deveria ser, ele defende historicamente de que os dons cessaram no tempo da igreja primitiva, depois que o cânon foi fechado. E ele diz que nunca mais houve nenhuma manifestação dos dons espirituais e nenhum milagre realizado na história da igreja que possa ser autêntico. Por quê? Porque agora o Espírito Santo age por meio da pregação e da fé no coração das pessoas. Não precisa nem ter teologia, não precisa nem saber ler, para saber que esse cara, com certeza, não tinha nada a ver com Deus. Primeiro, esse indivíduo, como todo príncipe, se perderam, né, na teologia liberal. Embora o Warfield escreve os 2 melhores livros que nós temos no mundo sobre a autoridade infalível das Escrituras. Mas pasmem vocês, esse cara era darwinista. Ou seja, o cara trata da questão da autoridade das Escrituras, mas defende o darwinismo, o evolucionismo, como uma possibilidade de Deus usar para a criação. O indivíduo que crê, diz que a Escritura é soprada, mas não acredita que Deus criou o mundo em 7 dias, como está descrito nas Escrituras. Então já vejam, é lógico, né, e a gente sabe que nesse tempo, né, muita gente, hoje a gente conhece o Billy Graham, né, grande evangelista, mas Billy Graham tinha um amigo que tinha um dom muito maior do que o dele, um homem poderoso, crescido com ele, que inicialmente levou centenas e milhares de almas a Jesus Cristo. Mas o que aconteceu com Billy Graham? Ele foi para um seminário mais simples fazer o seu curso de teologia entre os batistas. Já o Templon, que era esse evangelista, foi fazer o seu seminário em Princeton. E em Princeton ele se perdeu. Quando ele conheceu o evolucionismo de Benjamin Warfield, ele parou de crer completamente nas Escrituras, ao ponto dele se apostatar e terminar os seus dias escrevendo e dizendo que o evolucionismo prova que Deus não existe. Ou seja, o cessacionismo provoca esse tipo. Eu trabalhei muitos anos, mais de 20 anos, dando aulas em vários seminários. E uma coisa que eu aprendi na prática, quando eu via um aluno entrar por uma vertente e que ele se tornava, por exemplo, defensor daquela vertente mais racional, o fim sempre era o racionalismo, o deísmo, o agnosticismo e, por final, o ateísmo. Grande parte desses alunos hoje são professores universitários, escrevem livros provando que Deus, na linguagem deles, né, diz que Deus não existe. Mas veja, por quê? Porque essa visão sensacionista as igrejas tradicionais abraçaram isso, e ela acaba sendo aquilo que Paulo diz, elas apagaram todas as manifestações do Espírito Santo da igreja. Eu vou voltar a falar sobre isso de forma mais tranquila, mas vamos começar aqui. Então, Lucas faz o mesmo, usando as expressões para se referir a essas manifestações do Espírito Santo. Quando ele usa expressões sinônimas, né? Porque Lucas está escrevendo para um público. Lucas é um historiador, Lucas é um teólogo, Lucas é um evangelista, Lucas é um médico. Então, essa ideia hermenêutica, que é preconceituosa e incrédula, que interpreta Lucas de um jeito e Paulo do outro, os irmãos verem como Deus transforma a sabedoria dos homens em loucura, ela é, na verdade, um antiparadigma. Por quê? Porque ela está destruindo a essência de que a Escritura é um livro só, inspirado por um só Espírito. Eu posso dizer que quando o encher de Espírito em Lucas,
é diferente do encher do Espírito em Paulo. Porque Paulo é o personagem da maioria das histórias do livro de Atos. E Lucas conviveu com Paulo, né, até a sua prisão e a sua execução por Nero. Veja, o cara vai lá, me fala um negócio desse, aí outros alunos copiam essa loucura, isso é uma coisa acéfala, e você vê, é um argumento que por trás de tudo isso nós temos uma visão preconceituosa, anti-acadêmica. Você vê, eu peguei uma série de 62 sermões sobre o céu, parei porque nós tocamos de espaço, então não tinha tempo para fazer as pesquisas, e como envolve muita pesquisa esse processo, porque eu preguei sobre a criação, então eu preguei, por exemplo, eu tentei, como a ideia desses sermões é ajudar os teens da igreja, porque o que eu prego na quarta, as irmãs depois transformam em aula para os teens. Os irmãos têm tudo isso lá no site da igreja, todos os sermões lá, escrito para os irmãos verem com os dados, com as biografias todas que eu usei, para mostrar para as pessoas que a teoria da evolução é uma balela, é uma loucura, para mostrar para eles que só um louco desvairado, que não tem noção de absolutamente nada, pode ensinar um negócio desse. Porque todo argumento evolucionista já foi desfeito por eles mesmos, explicando isso, tá, com riqueza de detalhe, usando livros deles e tal, beleza? Agora veja comigo, você pega, por exemplo, um antropólogo, que é um PhD em antropologia, que é professor, por exemplo, da melhor universidade americana de paleontologia. Esse cara é um especialista em fóssil. Ele vai lá e encontra um fóssil, esse fóssil tem sangue, tem tecido adiposo nele, pedaço de carne nele. Isso é em um dinossauro. Você corta o osso está fedendo, parece que foi morto ontem. Ele chega lá, faz as análises e diz assim, ó, esse fóssil tem 60 milhões de anos. Você pega um outro paleontólogo que fez o mesmo curso na mesma universidade, examinado pela mesma banca, professor da mesma universidade, pega esse fóssil e fala assim, não pode ter mais do que 20 mil anos. Por que um vê o mesmo fato, mesmo objeto, e chega a conclusões diferentes? Porque ninguém consegue olhar para as coisas, irmãos, sem uma cosmovisão. Um está enviesado dos princípios evolucionistas. Eu estou me referindo a Mary Schweitzer, que encontrou um fóssil desse. E ela ficou doida, desesperada. Por quê? O fóssil tinha sangue. E ela pegou aquele sangue, fez os exames no laboratório, parecia que o sangue havia sido tirado há horas antes. Ela divulgou os artigos dela dizendo que aquilo ia mudar a história, nem tal. Mas a banca que a examinou disse a ela, se ela continuasse, eles iriam caçar o título dela. Então ela inventou a pior de todas as asneiras do mundo, de que aquele sangue foi preservado por causa de uma enzima ferrosa que estava no sangue. Seu filho de 4 anos e o meu de 5 anos, a igreja usa essa expressão, o Efraim sabe disso, né? Ele tem 5 anos. Sabe que tudo quanto tem oxigênio, oxida. Então jamais poderia ser, ou seja, na pressa de explicar o inexplicável, ela ensina uma coisa que é contra a lógica. Mas todo mundo fez vistas grossas, por quê? Porque isso acontece exatamente com o sensacionismo. Ele vê os fatos, ele tem as provas históricas, mas ele as interpreta erroneamente. Por quê? Porque falta honestidade histórica, teológica, porque as pessoas estão compromissadas com um conceito, com uma ideologia, estão enviesados. Mas batem no peito de que são ortodoxos, de que estão pregando expositivamente as Escrituras. Isso é balela. Vamos lá? Perdão meu estilo aqui, irmãos. Eu sou um bom assembleiano, né?
Então, Lucas usa, por exemplo, as expressões caiu o Espírito sobre, cheios do Espírito, cheios de alegria. Por exemplo, em Atos 8,39, quando o eunuco sai da água e que o Espírito Santo arrebata, translada Filipe, a nossa Bíblia diz que ele sai cheio de alegria. Para você ver, qualquer um que está lendo Lucas e está acostumado com a leitura de Lucas, vai ver que Lucas não gasta tempo ali, mas que aquele moço também foi cheio do Espírito Santo e por isso estava cheio de alegria, porque na linguagem de Lucas, está cheio de alegria é a mesma coisa que está cheio do Espírito Santo. Ou seja, Jesus batizou com o Espírito Santo aquele eunuco logo após o batismo. Para interpretar esse texto, nós temos a tradição da igreja até o século IV, que era exatamente isso assim, e usa o texto. Nós temos os pais da igreja dizendo exatamente isto. E para matar a charada, para quem conhece grego, você vai lá e pega manuscrito copta e sírico, diz exatamente isso. Ou seja, mas como o nosso manuscrito escolhido pelos reformadores não tem exatamente essa explicação mais longa, a gente acha que o cheio do Espírito Santo ali não pode ser interpretado como ser batizado com Espírito Santo. Ou seja, por quê? Porque estão desprezando, usam esse princípio em toda a Escritura, mas quando vá contra o que eles creem, eles vão torcer a interpretação. Por quê? Porque em Lucas sempre essas expressões significam uma mesma coisa, as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo na igreja. Isso é indiscutível. Outra razão por que Lucas não descreve as expressões físicas, por exemplo, inicialmente estranhas e assustadoras, é porque é necessário, embora toda vez que você vê a descrição na história, por exemplo, quando você vê a descrição que os valdenses fazem, a descrição que John Wesley Whitefield faz dessas manifestações, a descrição que o próprio Edwards, que entra no negócio porque a esposa acaba tendo uma experiência e ele sem graça entra, e depois a história, né? E a história chega para a gente de outro jeito que não é o que é, né? A própria ideia do monasticismo quando nasce, os quarks quando nasce, todo mundo nasce da atmosfera dos dons carismáticos. Todo mundo nasce. E as descrições deles são sempre do mesmo jeito. Você não vê, né? É sempre, as pessoas podem cair, as pessoas podem cair em profundo pranto, as pessoas podem chorar, outras gritam. Por exemplo, quando eu vou mostrar para você um documento que Agostinho descrevendo o que ele chama de jubilato, que é a descrição perfeita do falar em línguas. E é um indivíduo que é usado como... E ele errou muito em muitas coisas, né? Ele errou muito em muitas coisas, embora era um homem fantástico, né? Ele é um indivíduo assim, né? Acredita bem, um dia ele é arminiano, outro dia ele é calvinista, né? Ser anacrônico, né? Porque, né, Calvino está muito longe, né? Mas entendeu? E um dia ele crê nos dons, outro dia ele não crê. Um dia ele vai contar um testemunho espetacular, extraordinário. Acabei de ver agora alguém orar e um cego ser curado. Depois ele escreve que os milagres não existem mais. Aí depois, mas quando eu escrevi aquilo, ou seja, você vai lendo Agostinho, você fica doido. Por quê? Porque ele se contradiz o tempo todo. Por quê? Porque ele está lutando com conceitos que ele não sabe como lidar completamente. Veja, tanto o Antigo Testamento, em Números 11 e 1 Samuel, como na história da igreja, essas manifestações são sempre semelhantes. Então, a expressão apagar o espírito ou desprezar as profecias, por causa da natureza aparentemente bizarras ou loucuras dessas manifestações, Paulo fala sobre, então, isso de forma fundamental, do perigo das pessoas desprezar por causa da aparência. Por exemplo, Paulo usa em 1 Coríntios 14 e 23, o termo grego, né? Se alguém entrar no vosso meio, vai achar que vocês estão loucos. O verbo grego que aparece aqui, mainomai, é o mesmo que Paulo usa
e Lucas usa em Atos 16, 19, para dizer que aquela moça estava endemoniada. Por quê? Porque quem vê alguém cheio do Espírito Santo, né, aquele grupo aqui da história da igreja que é chamado de tremedores, né? Nas reuniões de oração, eles começavam a tremer. Quem não está acostumado e não sabe disso, vai achar que a pessoa está endemoniada. Por quê? Então as pessoas começaram a olhar para isso como uma manifestação de natureza bizarra. Paulo vê isso e começa a ensinar essa igreja do perigo. Porque, irmãos, quando a gente alcança uma boa teologia, uma boa ética, parece que isso é o fim de tudo, a gente acaba criando uma ideia de um cristianismo mais acadêmico, né? E quando você vê as pessoas no chão chorando, nós oramos, preguei domingo, né? Os irmãos no chão lá na frente chorando, o outro lá no chão se contorcendo, a outra irmã chorando que molhou o chão. Não é humilhante, né? Mas por que esse cara está chorando aqui? Né? Para quem vê isso, aparentemente uma questão bizarra. O Paulo diz do perigo que as pessoas têm de desprezar essas manifestações e que Deus está operando no meio da igreja. E são estas manifestações do poder do Espírito Santo que vão estar guiando a igreja em tantas coisas mais pela frente. Então, vejam, essa ideia, né, racional, intelectual, a dialética da filosofia grega, criou aquilo que nós conhecemos de ortodoxia morta. Pasmem vocês, né? Uma coisa absurda. Você vê, a igreja se organiza e ela começa a criar os concílios, e eles são de tantas formas necessários. Mas veja, a igreja oficial tornou-se mundana. Tornou um lugar onde as manifestações do Espírito não mais tinham lugar. Ao mesmo tempo que essa igreja estava defendendo uma teologia extraordinária, ela estava ao mesmo tempo apagando o Espírito Santo. Quando você analisa, eu vou analisar com vocês, o concílio de Calcedônia e de Niceia, o teólogo mais influente dizendo do perigo que eles estavam cometendo, de apagar os dons espirituais da igreja, de não ver mais as manifestações no meio do povo de Deus por causa do pecado e da corrupção. Então vamos começar aí. Primeiro ponto, a segunda questão são as manifestações espirituais na antiga aliança. Vou fazer hoje uma pausinha aqui, uma palhinha aqui, aliás, né, para a gente avaliar isso, porque eu quero focar na questão histórica. Todos os casos de derramamento do Espírito Santo no Antigo Testamento, há uma incitação carismática do Espírito a algum tipo de expressão corporal. Por exemplo, a glossolalia no Antigo Testamento. Tanto Números 11 e 25, como Samuel 10, e depois Samuel 19, quando o Espírito Santo cai sobre Saul. Veja, em Números 11, o Espírito Santo sai de Moisés e enche aqueles 70, eles começam a profetizar, e dois indivíduos, Eldade e Medade, estão lá fora profetizando. As expressões físicas que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo, evidencia que eles estão debaixo da unção do Espírito Santo. Veja, Saul, por exemplo, o texto de 1 Samuel 19 descreve mais perfeitamente isso. Ele vê, né, naquela perseguição de Saul, ele é cheio do Espírito Santo. O texto fala que ele tira a roupa real e ele cai por terra. O texto diz que ele ficou o dia todo caído no chão. Vocês já leram isso? Com cuidado, o texto fala caído por terra, é o cair no Espírito que a gente chama, caído no chão, e o texto diz que ele ficou o dia todo profetizando. Quem nunca viu uma pessoa cheia do Espírito Santo ficarem às vezes por um dia, por 2 dias? Quem descreve essas manifestações como a de Saul? Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards. É gente importante da história, descrevendo a mesma coisa. Então vejam, essas manifestações do Espírito Santo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, têm essa natureza
expressiva, né, e física do enchimento do Espírito Santo. Veja, por exemplo, os judeus e as línguas estranhas. Não dá tempo de falar de todos os detalhes, mas eu vou citar um só. O livro é um livro apócrifo, mas o livro conta uma história que mostra para a gente como os judeus criam nisso. Descreve que as filhas de Jó, essa história, né, por certo, não é verdadeira, mas mostra a concepção dos rabinos e dos judeus daquela época, e já que também essas indicações estão em outros documentos judaicos. Vou citar esse, que é o mais conhecido e está disponível na internet. As filhas do patriarca Jó, elas tinham o dom de cantar na língua dos anjos. Onde você vê isso? Você vê o apóstolo Paulo usando essa expressão para se referir às línguas estranhas significando que a pessoa tinha uma familiaridade com Deus. Não que os anjos falam a língua estranha, mas que o falar em línguas era comparado à língua dos anjos por causa da comunhão que as pessoas tinham com Deus. Ou seja, e é exatamente, daqui a pouquinho eu vou explicar, essa a natureza do dom de língua. Paulo diz que aquele que fala em língua não fala aos homens, fala a Deus. E que ninguém o entende. Não vai dar tempo, a gente podia ler. É um dos textos mais mal interpretados da Bíblia, é 1 Coríntios, capítulo 14. Poucas pessoas conseguem ler o texto do jeito que Paulo escreveu. E muita gente acaba errando por isso, porque não acompanha a questão do apóstolo Paulo. O rabino Jósua, esse rabino foi considerado um dos maiores eruditos do Antigo Testamento, um judeu, e ele diz que o vocábulo Nabá denota, em primeiro lugar, uma pessoa que tem o dom de línguas ou glossolalia, através da inspiração de um ser superior. Esse tipo de falar não foi inicialmente concebido para ser ouvido por outros, com a obscuridade de suas expressões, tornando-se totalmente inteligível para os espectadores. Paulo disse isso. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, fala a Deus e ninguém o entende. Vem um rabino que nunca leu Paulo explicando a mesma coisa. Beleza. Depois o Mateus Zadona usa o vocábulo nevoar, né, que vem do verbo nabá, dizendo que as pessoas falam essa língua e nem sempre obedece o rito de linguagem que nós conhecemos. Muitas vezes são externadas sons e palavras que não são parte de uma língua conhecida ou falada, mas que apesar disso fazem parte do processo sobrenatural da nevoar. Então, depois eu citei, ou seja, esse texto de Números 11 e 1 Samuel, na verdade as manifestações sobrenaturais já no Antigo Testamento. A própria psicologia, eu encontrei uma psicóloga fantástica, ela é uma psicóloga que trabalha com filologia, né? Com a linguagem. Ela escreveu um comentário muito interessante, dizendo que segundo os estudos feitos, a glossolalia é um estado emocional que permeia o êxtase, não afetando o intelecto. Paulo disse que a mente não sabe nada. Paulo diz, olha, o espírito ora bem, né? O espírito ora bem, mas a mente não entende absolutamente nada. Aí ela continua. Não afetado pelo intelecto, externado pela pessoa através de uma supralinguagem, com sons e palavras incompreensíveis ao intelecto, mas que carregam a essência daquilo que está enchendo a psique, a alma da pessoa. Ela está lendo o Salmo 110, que Lucas interpreta através de Pedro em Atos 2, que diz, porque o coração está cheio, a minha boca fala, a minha boca extravasa, a minha boca expressa louvor a Deus. Veja, o teólogo pentecostal Mike Pirmer, que foi criado, né, aos pés de rabino, seria um rabino, ele se converte antes de ser consagrado ao rabinato, ele escreve que as manifestações do Novo Testamento, de ser cheio e batizado com o Espírito Santo, equivale na cultura judaica o nevoar, ou aquilo que acontece em Números 11 e 1 Samuel. Então, o falar em línguas, na concepção desses judeus,
é o nevoar do Antigo Testamento. Veja, até mesmo os grandes eruditos, citei dois aqui que são pessoas, né, que é referência para tudo. Primeiro é o anglicano Eugênio Stockman. Ele diz que o falar em língua se compara aos impulsos proféticos do Antigo Testamento. Ele diz que a ideia primária é que o profeta é alguém de quem fluem para fora palavras por uma inspiração incontrolável. O Gordon, o maior erudito do Novo Testamento, escreveu que aquele derramar do Espírito sobre os 70 anciãos, em número 11, 25 e 26, é a mesma expressão estática, ininteligível, que o Novo Testamento chama de o falar em línguas. Ou seja, grande parte de grandes outros historiadores, o próprio John Wesley fala a mesma coisa, tanto reformadores como luteranos, como anglicanos, como batistas e judeus, que o nevoar se compara ao discurso estático do falar em língua. Ou seja, o falar em línguas é o milagre da fala. Aqueles que creem, então, podem ser cheios do Espírito Santo e receber esse poder para louvar a Deus e em línguas desconhecidas. Então vamos começar mais especificamente falando um pouco sobre as manifestações na história da igreja. A minha pesquisa, irmãos, contempla primeiro como esses dons se destacam no Novo Testamento. E segundo, eu enumerei, como a ideia hoje é só falar deles, eu peguei os principais pais da igreja, que são chamados pais da ortodoxia, e eles vão falar para a gente sobre os dons espirituais. Eu quero que eles falem para a gente, para que os irmãos ouçam da boca deles. Irmãos, eu ensinei isso outro dia em um lugar, e aí, depois da palestra, educadamente chegou para mim um pastor de tradição reformada e disse: pastor, eu não acredito em nada disso. Eu disse: irmão, o irmão não precisa crer. Só que o irmão não pode ser desonesto em desconsiderar os fatos. Ah, você não citou fonte. Eu disse: eu não citei, irmão, porque eu vou ter que falar latim aqui, um monte de fontes, mas se o irmão quiser, eu te dou as fontes. Todas. Peguei um e-mail, ele me deu, eu mandei para ele. Agora, eu só te dou a fonte sobre uma condição. E você vai ser honesto. Honesto. E o homem, o bastante. Para ler, eu chamei a esposa dele, chamei a filha dele, falei assim: olha, eu aceito o desafio. Vai ter que ser homem honesto, de ler as fontes, mesmo que ele torça as fontes, mas as fontes têm que estar iguais à que eu citei aqui. Você pode não aceitar, você pode continuar cessacionista, como sempre foi, mas passou-se 20 dias, aí ele me mandou um e-mail, né, de todo tamanho, dizendo tudo que ele leu, tal, e tal, né? Você vê, hoje esse irmão já começa a admitir a possibilidade de pesquisar mais sobre isso. Então a gente pode até assim, não aceito, mas não pode dizer que é mentira, né, irmãos? Porque são dados e fatos. Quando a Mary Schweitzer teve que mudar a sua pesquisa, porque ela não é crente. E ela ama mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Então, por isso que ela foi lá e mudou tudo e inventou uma teoria que hoje engana bilhões de universitários. Mas os mesmos paleontólogos que não fizeram sucesso e nem vendem na mídia porque são evangélicos, são crentes e creem no criacionismo, continuam dizendo a mesma coisa, mesmo que eles não farão sucesso e não vão vender livros como vende a maioria do mundo inteiro. Ok? Beleza. Primeiro, então eu vou fazer uma análise de vários dos principais deles. Segundo, eu vou mostrar para os irmãos, talvez não dê tempo de explicar mais, como os dois credos foram influenciados pelas manifestações dos dons espirituais, tanto de Nicéia como de Constantinópolis. Então eu estou pegando pais tanto do Oriente como do Ocidente, todos eles falam a mesma coisa. Vamos então começar. Dois aí, cura, profecia e glossolalia. Esses dons, a cura, profecia e o falar em línguas, são os três dons que mais se destacam da lista dos 9. Assim como Jesus tinha 12 discípulos, parece que só 3 aparecem, né?
Então, os três dons que mais aparecem em todo o Novo Testamento são esses dons. O primeiro, cura, tanto nos evangelhos como em Atos e nas epístolas, fala tanto em curas, é um dos dons, o dom de cura, irmãos. Olha só, a cura é uma das manifestações mais comuns no meio da igreja. Uma igreja onde o Espírito habita constantemente, o Espírito Santo está curando as pessoas. Mas curando, irmãos, com evidências. Curando. Deixa eu contar um pouco. A gente orou no último jejum, com vários irmãos doentes. Uma irmã, ela tem um problema seríssimo de humor. Tirou, os ovários. Então ela tem, não é nada que ela toma. É um negócio, então, talvez ela esteja ouvindo, não posso nem contar tudo aqui, porque envolve muitas questões pessoais. Mas veja, humor, então não há remédio, não há hormônio que ajuda por causa da retirada dos ovários. Então sempre fraca, sempre desanimada, e sempre que faz exame está tudo lá embaixo, não tem como resolver, porque tem que conviver com isso. Então ela disse: Senhor, eu não posso evangelizar, eu não posso te servir, eu vou dar uma aula, eu sinto fraca, eu estou na escola, eu tenho que parar, porque isso é muito ruim, e tal, orando sobre isso. Passou o jejum, ela foi fazer os exames de rotina, ela achou estranho, porque os exames dela que nunca, isso tem 15 anos, tem 15 anos que ela lida com isso. 15 anos. A médica disse: olha, uma coisa está errada, seus exames todos estão normais. E ela percebeu que havia semanas que ela não sentia mais cansaço, desanimada, ela estava bem, o esposo, pastor, minha esposa está ótima, animada em tudo. E aí ela resolveu fazer então uma tomografia lá, uma ultrassom, aliás. E você vê, a médica que operou ela ficou doida. Como os ovários estão aqui de volta? A médica pegou os dois aqui, está aqui, Nossa. E a cirurgia foi complicada, demorou quase 15 horas. E estava lá. Ou seja, Deus opera seus milagres. Às vezes Deus levanta alguém que tem o dom de cura, como é o pastor Hernani, que nós conhecemos. Mas fora isso, constantemente os crentes, aonde existe oração, jejum, uma vida de santidade, e que creem nisto, Deus está constante, é a coisa que mais acontece, é muito normal. Deus está, é lógico, irmãos, que Deus pode decidir não curar alguém, isso é óbvio. Mas numa igreja que vive, se Deus está nela, se ela vive a pregação, os pais da igreja dizem o seguinte, que uma igreja que não tem os dons espirituais, não tem a presença de Deus nela. Os pais dizem que a prova da ortodoxia de uma igreja é se ela tem os dons. Se ela não tiver os dons, ela não tem a presença de Deus, e nem é uma igreja ortodoxa. Totalmente diferente dos argumentos de hoje. E quem fala isso é o pai da igreja, Atanásio. Quem fala isso é Tertuliano, um dos maiores teólogos do século II. Quem fala isso é Irineu e Papias, gente. Não é um Zé Mané, não. É alguém que sabe o que está falando. Mas veja, então o dom de cura abundantemente aparece no Novo Testamento. Tiago fala sobre isso. Se está alguém enfermo na igreja, vai lá, unge com óleo. Você vai dar unção do óleo. Eu tenho um amigo, que mora no meu estado, que é um dos maiores pregadores do Brasil hoje. É impressionante, ele escreveu uma tese nesse sentido, provando que Tiago realmente orava por cura, a unção com óleo pode ser com cura, mas aí ele acaba, como sempre, as pessoas não conseguem ir longe, é só em casa, não na igreja, que as pessoas não conseguem entender, porque acham que isso é um ritualismo aberrante. Mas você veja, Tiago falando que isso, irmão, qual de nós aqui que é pastor, que nunca experimentou isso? Você vai lá, é lógico, você ora por 10, 6, 7 é curado, às vezes 3 não, é natural, mas você ora, confessa: Senhor, em nome de Jesus, seja restaurado, e todos eles são restaurados. Não, qualquer pastor pentecostal que ama a Deus, que vive uma vida de oração e jejum, experimenta isso, irmãos. Nós não estamos aqui contando uma coisinha que está lá, não, qualquer um de nós temos aqui. Por quê? Porque
isso, você vê, está nas escrituras, o cara lê, mas ele interpreta de outro, porque ele está enviesado de uma teologia que o cegou, e ele não consegue enxergar isso. O outro é o carisma da profecia. Você veja, né? O Novo Testamento, como os evangelhos, como também em Atos, como Ágabo, com as filhas de Filipe, Judas e Silas, como tantos outros profetas. Ou seja, no Novo Testamento, a profecia é um sinal da presença escatológica do Espírito Santo. Ela incluía o falar para edificação, para exortação, conforto dos crentes. Ela compartilhava revelações particulares para as pessoas. E elas também podem predizer eventos futuros. Quando você lê os pais da igreja, eles contam centenas ou dezenas de tantos testemunhos de profetas que falaram coisas que aconteceram. O dom de profecia, irmãos, sempre que Deus está presente numa igreja, ele se manifesta usando pessoas. Na igreja uma irmã recebeu esse dom, é maravilhoso. E no tempo que nós estamos numa batalha que a gente não tem uma saída e orando sobre isso, Deus dá a ela uma palavra, não é invenção de história não. O N. Gruden, que é um teólogo batista reformado, escreveu um livro grossão, foi a tese dele de Oxford provando de que as profecias são verdadeiras, embora do jeitinho dele, do entendimento dele, mas alcançou o objetivo. O grande Martin Lloyd Jones, talvez um dos caras que mais avançaram nessa questão do entendimento dos dons espirituais, embora limitado pela sua visão eclesiológica, ele mesmo reconhece isso. Tanto é que ele é o reformado que mais escreve sobre isso. Ele mesmo ficou preocupado com isso e só deixou publicar os livros dele sobre esse assunto depois da sua morte. Porque ele sabia que ele seria perseguido como foi, muitos, mas ajudou muita gente reformada a ler outra vez a Escritura de um outro jeito, que até então não era lida. Então, essas manifestações dos dons proféticos na igreja é uma realidade para hoje. É uma realidade para hoje. São dons, e sempre que a igreja esteve avivada e cheia do Espírito Santo, sempre Deus usou o Espírito profético. Por isso Paulo diz aqui, não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Ouçam tudo. Julguem tudo. E retende o que é bom. Ele está resumindo em uma frase o que ele falou em 1 Coríntios 14. Uns profetizam e outros julguem. Gente, é o mesmo Paulo, é o mesmo irmão que crê nos dons como nós cremos. E vejam, isso tem sido hoje muito mudado por muita gente. Em terceiro lugar, existia o carisma da glossolalia. De todos os dons mais práticos da igreja é o dom de línguas. Às vezes eu leio, às vezes não, eu sempre cresci nesse ambiente de livro, então é muito comum a gente ler as pessoas. Não, os pentecostais dão muita ênfase ao dom de língua. Irmãos, assim, as pessoas parecem que elas são cegas, elas usam, fecham o olho e falam coisas sem ler. Em qualquer época da história, aonde há manifestação dos dons espirituais, o dom de língua sempre sobressai. E a razão é muito óbvia. Porque o dom de língua é uma manifestação estática do gozo, do grande amor de Deus derramado no coração do crente, quando ele é cheio do Espírito Santo. Falar em línguas é a fisiologia natural de quem está cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode não falar em língua? Pode não falar em língua, mas normalmente falará. O que aconteceu em 1 Coríntios 14 é exatamente isso. As pessoas se reuniam e o culto só tinha língua estranha. Por quê? Porque eu preguei uma série de sermões sobre isso, o maior dos dons, né? O dom de línguas, o maior dos dons. Meu tema é exatamente para chamar a atenção.
Por quê? Porque na natureza da esfera, na esfera pessoal, é o dom que edifica. Os irmãos que oram, todos os dias eu oro, e todos os dias eu oro em português e oro em línguas. É o dom que edifica a igreja, as pessoas para a oração. É um dom usado na consagração. É um dom que a gente expressa a alegria, o amor, o sentimento de gozo inexplicável. Agostinho explicou isso muito bem, embora talvez ele não se refira a isso, mas a ideia é essa, de que o gozo do coração é tanto que a pessoa não consegue exprimir numa linguagem. Então Deus usa essa linguagem das línguas para expressar isso. Pedro disse que ele ouviu na casa de Cornélio as pessoas falarem línguas e glorificar a Deus, porque o dom de línguas é feito também para isso. Os pais da igreja diziam que não existe uma ajuda maior para a oração do que orar em línguas. Então é muito comum, é um dom dado. A gente lê o texto, por exemplo, pastor, nem todo mundo tem um dom de língua. Sim, é uma verdade. Agora, eu não posso usar o texto de 1 Coríntios 12, 30. Paulo diz: são todos profetas? Não. Falam todos em línguas? Não. Está vendo, pastor? Nem todo mundo tem o dom de língua. A gente precisa ler a Escritura com sabedoria para a gente não falar asneira. Olha o que ele fala. Ele fala assim, são todos profetas? Ou seja, todos profetizam? Não. Mas por que ele fala então assim? Eu quero que todos vós profetizem. Depois ele fala assim, todos vocês podem profetizar. O problema não é a questão se não fazem ou se não pode. A questão é que não fazem. Por quê? Porque num culto público nem todo mundo fala em línguas, nem todo mundo profetiza. Você vê, quando ele pega o versículo 23, quando vos ajuntais, por exemplo, qual é o culto bíblico para Paulo? Qual é o culto bíblico que Paulo iria? Hoje eu quero no culto, que culto que eu vou? Não, eu vou no culto que tem um pregador que é fiel às Escrituras. Beleza. Mas qual era o culto que Paulo escolheu? Era um culto que tinha pregação fiel às Escrituras? Um culto que tinha louvor, ele usa salmos? E um culto que tinha línguas com interpretação e revelação. Ele quer que todo mundo na igreja profetiza e ele não fala de profecia. Mas se você ler o texto e falar assim, aí fala, ele quer falar isso, e vocês podem reunir e todo mundo pode, 3 ou 4 falam línguas e outros interpretam, 3 ou 4 profetiza, aí fala assim, olha o que ele fala, e se for revelado outra palavra a outro, então profetiza. Paulo conecta a revelação com profecia. Com profecia e revelação. Mostrando que a natureza dos dons na igreja é uma realidade. Aí ele fala assim, eu desejo que todos vós faleis em língua. Eu louvo a Deus. Outro dia encontrei um amigo, nós tínhamos mestrado junto, ele falou assim, aí ele conversando comigo, ele me explicando o texto, para esse texto, por exemplo, Paulo era um cara que falava várias línguas, porque ele falava vários idiomas mais do que os irmãos. Eu falei, cara, você está ficando louco. Eu falei, nem se você rasgar o texto, isso pode ser interpretado, cara. Isso é desonesto. Isso é desonesto. Você é um cara, ele é muito sério, você é desonesto, rapaz. Você aceitaria esse cara, um namorado, fazer isso com a sua filha? Mentir para a sua filha como você está mentindo para o texto? O que Paulo disse? Que aquele que fala em línguas não fala aos homens, fala a Deus. E ele precisa orar para que possa interpretar, para que Deus dê o dom de interpretar. Se fosse línguas, é só chamar um intérprete e interpretava, gente. Uma criança de 5 anos lê esse texto com razão, mas um cara que tem 2 PhD não consegue ler o texto, porque ele está enviesado de um conceito que amarrou ele para o resto da vida.
Isso definiu quem ele vai ser no reino de Deus, As possibilidades que Deus tinha de usar em tantas coisas, fica amarrado porque um conceito travou ele. Então, o dom de profecia é o outro. Então, a cura, línguas e profecia são os dons mais evidentes. Os outros, aonde os três estão, os outros existem. E muitos desses dons são preditivos. O cara que discipulou Agostinho conta a história dele, de que Deus revelou a ele de uma coisa que ia acontecer um tempo depois, e ele contou isso na igreja, e Agostinho fala que aquela profecia foi verdadeira e se cumpriu. Eu estou me referindo a já final do século IV, quase início do século V. E a gente lutando aqui com questões, que nada a ver. Então, vamos para o ponto 3 aí, a igreja primitiva, acho que está o 2, acho que eu errei a numeração aí. A igreja primitiva e os carismas. Será que irmãos, é um privilégio só dos cristãos primitivos ter os dons espirituais atuando? Será que, porque o cano fechou, não são necessários mais os milagres? O John MacArthur, para mim, em muitos sentidos, já li muito John, mas o MacArthur fala uma coisa, tem hora que eu acho que deu um nó na mente dele. Então, tanto é que, você vê, um cara tão ortodoxo, mas admite, por exemplo, que os finais dos versículos de Marcos não são parte original do Evangelho. Ele não admite isso porque a teologia liberal também admite. Ele admite isso porque lá fala dos dons espirituais na história da igreja. Aqueles que creem em mim. Qual é o primeiro dom que aparece? E esses sinais seguirão aqueles que creem em mim. O que ele fala? Em meu nome curarão os enfermos. Qual o segundo? Falarão novas línguas. Olha lá. Mas nem a abundância de textos, irmãos. Quando eu vejo um irmão sensacionalista interpretar o texto, eu fico abismado das loucuras desvairadas que o cara faz. Ele usa uma exegese descomedidas. Quando o Carson interpreta esse texto, eu fico doido. O cara que escreveu um livro para dizer do cuidado que temos que ter de usar uma palavra e dar a ela um significado, porque o seu significado original pode não ser usado no texto, ele mostra que isso é uma falácia. Depois ele comete a mesma falácia que ele defendeu lá atrás. As pessoas acabam se tornando o que elas estão lutando para não ser. O que elas mais combatem, elas acabam se tornando, porque a gente não está sendo leal com o texto das Escrituras. Então vamos lá, vamos ver alguns. Por exemplo, eu vou analisar amanhã com vocês os montanistas. Eu fico impressionado, gente, como as pessoas são preconceituosas, elas não conseguem fazer uma análise. Eu achei um texto do Eusébio de Cesareia, mas detonando os montanistas. E amanhã eu vou mostrar outros pais da igreja falando coisas maravilhosas dos montanistas. Então você tem que fazer uma escolha. Ou você acredita em Eusébio ou em Tertuliano, que conviveu com os montanistas. Tem que crer nisso. Ou, porque quando você lê Eusébio, você vê que ele está obsessivo. E tudo que Eusébio fala é heresia do diabo, mas porque ele não aceita as manifestações estáticas. Toda a acusação dele é uma página que ele escreve, está na internet, irmão. Pô, em inglês tem tanto isso, vai lá, o Google traduz para o português, vocês vão ficar tudo fácil de ler. Hoje em dia ninguém mais é burro, irmão. Hoje em dia. Quando Eusébio escreveu isso, ele não tinha em mãos outros documentos que hoje nós temos em mãos.
E às vezes a gente, porque tem um viés, lê um pai da igreja, e a gente se apressa em dizer uma coisa, e depois outras pesquisas vão desmentir a gente, porque a gente usou aquele conceito só para aumentar o nosso viés doutrinário. Vamos começar então. Primeiro ponto aí, a epístola de Barnabé. Está aí já? Beleza. Grande parte dos eruditos dizem que esse Barnabé é o que andou com Paulo. Existe prós e contra, mas grandes partes deles afirmam isso. E Barnabé diz que o Espírito Santo profetiza pessoalmente em nós e pessoalmente habita em nós. E ele conta vários relatos de milagres no meio da igreja por meio dos dons espirituais. Outro, por exemplo, é o Didaquê, ou o ensino dos 12 apóstolos, escrito mais ou menos também no tempo dos apóstolos, ou logo seguido. Por exemplo, ele trata da relação dos profetas, como lidar com os profetas, o perigo de julgar um verdadeiro profeta e como julgar o falso profeta. Então é um livro de ensino da igreja, mas que trata como lidar com um dom espiritual. Como identificar aquele que realmente é usado por Deus no dom de profecia, como também aquele que não é usado por Deus no dom de profecia. Ele dá lá as características. Por quê? Porque era uma coisa comum no seu tempo, de homens de Deus que tinham esse dom de viajar de canto em canto em igrejas para que Deus pudesse usá-los em algum momento. E aqueles que não tinham nenhuma coisa a ver, né, que eram os aproveitadores, faziam isso de má fé. Por exemplo, o terceiro aí, Clemente de Roma. Ele foi cooperador do apóstolo Paulo, e ele, escrevendo sobre a unidade do corpo de Cristo, ele usa o texto de Romanos e 1 Coríntios 12. Clemente assevera que os dons espirituais são importantes para ajudar os cristãos em suas funções no corpo de Cristo, de maneira que se deve deixar cada um por si a serviço do próximo, segundo os ditames dos seus dons espirituais particulares. Esse é um conceito não só de Clemente, de que na igreja primitiva, as manifestações dos dons espirituais era o dinamismo da igreja. De tal forma que a estrutura eclesiástica nem tanto aparecia. Deus usando as pessoas em seus dons e ela operando a obra de Deus conforme o Espírito Santo ia conduzindo a igreja. E está aqui um indivíduo, Inácio, bispo da igreja de Antioquia, discípulo do apóstolo João, conviveu com Paulo e Pedro, ele era amigo de Policarpo, e uma carta que ele escreve a Policarpo, olha o que ele diz: pedir a Deus, ele orienta Policarpo, peça a Deus por coisas invisíveis, para que possam se manifestar visivelmente a você, para que não lhe falte nada, e que esteja repleto de dons espirituais. Em sua carta aos Filadelfianos, capítulo 7, versículo 1 e 2, ele relata que o Espírito Santo o usou com o dom de profecia para aquela igreja que passava por problemas que foi revelado a ele. Estou falando de um teólogo, de um pai da igreja importantíssimo, não é um Zé Mané como eu que estou aqui só citando ele, ok? O pastor de Erma foi um dos espíritos mais amados da igreja. Quem escreveu, o irmão dele era bispo de Roma, era um irmão muito sábio, embora, né, há muitas coisas que talvez a gente olha hoje e vê diferente, mas essencialmente é um livro de revelação. É um livro de revelação. O sexto aí é Papias, bispo de Herápolis. Papias também conviveu com João e com Policarpo. Papias dizia que aquilo que ele ensinava eram as expressões e as expressões que ele usava, ele recebeu do ensino pessoal dos apóstolos. Eu estou brigando com o som aqui? Ele conta, né, que Filipe foi visitar a sua igreja em Herápolis, juntamente com as suas filhas. Ele fala lá de vários milagres, inclusive, por exemplo, da ressurreição
de mortos, feita por Filipe, aquele Filipe que pregou lá em Samaria, que pregou para o eunuco. Olha, entre essas coisas, ele também fala que ele aprendeu dos apóstolos, de que 1 milênio se estabelecerá após a ressurreição dos mortos. A seguir, o reino de Cristo se fixará fisicamente na nossa terra. Se der tempo, e talvez eu devo conseguir fazer isso, hoje, esse ano vai ser o tema da Escola de Profeta. Vou falar da relação dos avivamentos, dos dons espirituais, com o pré-tribulacionismo e com o pré-tribulacionista. Um dia eu encontrei um amigo, ele conversando comigo, e a gente conversando, né? Estava no lugar, ele disse: pastor, como você consegue ensinar o pré-tribulacionismo? Eu falei assim: eu leio as escrituras e interpreto assim. Não, pastor, é porque essa é uma teoria, né, que surgiu há 300 anos. O quê? Eu falei: você está ficando doido? Varrido? Maluco? Minha forma de falar assim, ele é meu amigo, né? Eu acho que não, pai, eu tenho documento. Vamos para a história dos pais. Você sabia que muitos pais da igreja eram pré-tribulacionistas? Não. Aí, irmão, eu comecei a mostrar documento para ele. Sabia historicamente, no ano 100, no ano 300, no ano 600, no ano 800, em 1400, em 1300, tinha tanta gente ensinando isso? Você sabia que quando acusam Derbe de ensinar isso, eu fui mostrando as histórias por trás? Por quê? Porque as pessoas estão criando uma doutrina. E como a doutrina que elas criam tem um viés de preconceito e incredulidade, então elas criam. Eu vou mostrar nessa escola como surgiu o pós-tribulacionista. Vou dizer, é documento, irmãos. É documento. E o que eu estou falando, tantos outros homens de Deus que estudam isso muito mais do que eu, explicam isso. Uma das coisas que o Google fez maravilhosamente, né, por isso o nome é Google, né, a ideia de tornar todo o conhecimento disponível às pessoas. Você consegue hoje pesquisar livros em bibliotecas, você consegue ter acesso a manuscritos que a maioria dos teólogos do passado nunca tiveram acesso. Eu fiz um trabalho sobre a escravidão humana e você não tem nada disso em português. Eu queria descobrir por que o Espírito Santo só desceu de forma tão plena na Rua Azusa. Por que veio sempre a conta-gota e nem opera mais aquilo, não? Então o Espírito Santo me levou a estudar a escravidão humana, para saber como ela surgiu, qual é a teologia que está por trás dela, para aprender coisas que eu jamais saberia. Depois que eu descobri, agora eu quero achar alguém que também leu isso, porque é impossível, só eu estou lendo o negócio. Aí Deus me deu a graça de achar, né, professor de Oxford ensinando a mesma coisa, mostrando, mas isso não chega. Por quê? Porque, às vezes, irmãos, uma ideia é apraiada, divulgada em um lugar, pela tradição, pela tradução de livros. Aí pega, por exemplo, o livro do Warfield, defendendo o cessacionismo. Todos os argumentos que o Warfield usa já foram vencidos e provados que são desonestos. Ele não foi honesto com a história, ele não foi honesto com o texto. Por quê? Porque estava enviesado por uma teologia incrédula. Ué. Essa teologia incrédula abriu, né, o caminho para o darwinismo, abriu mão para a teologia liberal. Tanto é que de lá surgiu o Dallas, que é um seminário batista, o Westminster, que é um seminário reformado, que saiu as pessoas, né, fiéis. Mas hoje, por exemplo, você vai para Westminster, lá tem curso para você fazer de magia negra, curso de pós-graduação e curso superior. Lá tem curso para você fazer e ser um pastor muçulmano. Lá tem um curso para você fazer e ser um pai de santo, né, um bruxo. Parece mentira, né? Mas é só você entrar no site, gente, a internet. Todo mundo aqui tem dedo e olho, gente, só digitar lá, ué. E se você não sabe falar, abre o microfone do seu Google, que o Google
vai te dar, você vai chegar lá, vai ver lá, vai ver as matérias, pega o plano de curso de cada uma. Pastor, não sei, não precisa inglês, gente, desculpa. O Google é o maior profeta hoje. Ele fala todas as línguas. Todas. Eu não leio alemão, meu inglês é fraquíssimo, mas eu me utilizo das ferramentas, velho. Eu consigo ler um texto em inglês assim, numa velocidade, mas quando eu vou falar, eu sou péssimo. Mas o Google me ajuda muito. Então, assim, vai lá e confirma, para a gente não viver essa teologia mal. Por quê, irmãos? Uma das coisas que eu sempre digo, é a prova dos 9. Nossa, irmão, eu estou destruindo todos os microfones daqui. É a prova dos 9. Eu vou me segurar aqui para ficar quietinho. Daqui a pouquinho eu vou quebrar esse cabo. Já estou profetizando aqui, né? É a prova dos 9. No final, eu vou mostrar para os irmãos como isso influencia na pureza da igreja e como uma teologia pode produzir algo pior do que a heresia. A gente vai chegar à conclusão de que a ortodoxia pode se tornar a pior coisa que o diabo já fez na igreja. Ela pode criar um subcristianismo. E um subcristianismo é pior do que um anticristianismo. Mas vamos lá. Então, Papias, e aí ele diz, né? Ele continua. Ele conta que em seu tempo ocorreu a ressurreição de um morto. Além disso, outro prodígio aconteceu com Justo, aquele que era Barnabé. Ele bebeu veneno e não morreu. Depois vem o Justino Mártir. O Justino é considerado o primeiro e o mais importante apologista da igreja do segundo século. Ele era um filósofo, um advogado extraordinário. Em seu livro, O Diálogo contra o Trifão, ele fala que os dons proféticos anteriormente pertencentes aos judeus continuam operando na igreja. Ele diz, porque os dons proféticos permanecem conosco até o presente momento. Ele continua, ele também menciona outro charismatas ou dons. Ele diz que alguém recebe o Espírito Santo de discernimento, outro de conselho, outro de poder, outro de cura, outro de revelação, outro de ensino, outro de temor de Deus. Depois ele diz, é possível ver entre nós mulheres e homens que possuem dons do Espírito Santo. Ele faz uma referência a Isaías 11, de 2 a 3, e mais uma vez menciona os 7 dons do Espírito Santo relacionados a Isaías, e faz uma conexão com os 9 dons. Isso é muito comum nos pais da igreja. E ele fala, aí ele trata na sua segunda apologia, ele diz, dons como as curas contemporâneas de pessoas possuídas por demônios em Roma, descrevendo essas curas como os dons do Espírito Santo. Ou seja, um indivíduo cujo conceito teológico e filosófico é o mais puro do seu tempo, descrevendo as manifestações espirituais como uma evidência de que Deus está no meio da igreja. Irineu, bispo de Lyon. Em sua obra contra heresias, ele falou, os verdadeiros discípulos do Senhor, usando o nome de Jesus, expulsaram demônios, tiveram visões e falas proféticas, e outros ainda curam os enfermos pela imposição de mãos, e os mortos eram levantados e permanecem conosco por muitos anos. E vocês já viram uma pessoa morta ressuscitar? Alguém já viu? Irmãos, é um dos milagres mais gloriosos que eu já vi. Mais gloriosos que eu já vi. Eu disse à minha igreja, nós vamos orar. E no dia que Jesus fizer isso aqui, nós vamos ganhar na cidade para Jesus.
Porque quando esse milagre aconteceu, eu era novo quando meu pai orou por isso, eu vi a cidade quase inteira que nós crescemos aceitou a Jesus Cristo. Hoje, há historiadores sérios, né, que trabalham com a questão dos dons, relatam casos sérios, com evidências comprovadas, de mortos ressuscitando ao redor do mundo. E gente ensinando que isso não acontece mais. Agora, irmãos, eu não estou aqui defendendo uma ideia da gente ficar encantado com o milagre, não é isso. Minha principal função aqui é mostrar para os irmãos que é mentira, os dons nunca cessaram. Que nenhum pai da igreja ensinou que os dons cessaram porque o cano encerrou, a não ser Agostinho e um pouquinho de João Crisóstomo. O resto, ninguém mais ensinou isso. Isso quer dizer que Deus está operando ativamente na igreja, trabalhando para a salvação dos perdidos e para a edificação do seu povo. Grande parte dos nossos jovens que vão para a universidade acabam se perdendo. Estatisticamente, de cada 10, 8 abandonam a fé. Impressionante. Muitos desses jovens já fizeram um curso de criacionismo. Muitos desses jovens são procedentes de igrejas históricas, que teoricamente tem um pastor que prega todo domingo fielmente e expositivamente. Uma das coisas que mais me assustou no tempo que eu vivi entre os reformados é ver um pastor fiel e interpretar corretamente o texto que ele está pregando, mas aquilo não surtia efeito nenhum sobre a igreja. Eu ficava para morrer com isso. Meu Deus, o que está errado aqui? Está certa a pregação, está certa a exegese, nota 1000 em hermenêutica, nota 1000 na homilética, nota 1000 em interpretação de texto, nota 1000 em português, nota tudo, mas não funciona. O que está acontecendo? Faltava e falta o poder de Deus. O que me salvou na universidade, para eu não me tornar, porque eu me afastei desse tempo, né? O mundo ganhou meu coração em um tempo, e o que me salvou na universidade, para mim não cair nessas armadilhas, foi o fato de eu crescer e ver Deus usar meu pai, um homem analfabeto, dirigir uma igreja lá no interior de Minas Gerais, está lá até hoje essa igreja. E Deus orava, e ele orava, e Jesus usava ele, e operava grandes obras. Deus fazer isso. Isso desenvolveu em mim uma narrativa de que Deus é real, de que Deus é vivo, e que ele ainda opera, gente. Do que a gente criar um evangelho de ideias histéricas, um evangelho acadêmico, de livro, de artigos, e que não produz mudança em ninguém. Não que não seja errado, pelo amor de Deus, irmãos. A cultura é ótima, amo isso, mas isso não deve desprezar as manifestações do poder de Deus. Ou seja, esses jovens precisam ver isso. Ver que Deus ainda opera os seus milagres. Uma boa apologética é legal, né? Leia os livros de tantos homens e bons apologéticos modernos que nós conhecemos, como William Green e tantos outros homens maravilhosos, né? Professores fantásticos, muito legal sobre isso. Mas ver Jesus levantar um paralítico faz nos refletir sobre a verdade do Evangelho. Porque Jesus disse isso aos seus discípulos: vai, cura os enfermos, cura os leprosos, prega o evangelho, ressuscita os mortos, expulsa os demônios. Desculpa o grito, né, irmãos? Isso sim, irmãos. Precisamos desse poder. Mas vejam, ele usa o texto de
1 Coríntios 2,6, falando sabedoria entre o perfeito. Olha o que ele fala. Com o perfeito, ele se refere àqueles que receberam o Espírito e falam em outras línguas. E a expressão latina, omnes bus linguas, ou seja, todas as línguas, através do Espírito. Como ele também falava. Ele diz, Paulo usa a palavra indouto, é aquele que carece de dom. Quem está falando aqui, irmãos, é Irineu. É um pai importante da igreja. É um pai importante da igreja. Ele diz, da mesma forma também ouvimos que muitos irmãos na igreja que têm dons proféticos e que pelo Espírito falam em todos os tipos de línguas e revelam as coisas ocultas aos homens para o benefício de todos e proclamam os mistérios de Deus. Ele continua, para alguns dos verdadeiros discípulos de Cristo, certamente e verdadeiramente vão expulsar os demônios, para que aqueles que são assim limpos dos espíritos malignos frequentem, creem e se unem à igreja de Cristo. Outros têm presciência de coisas futuras, eles têm visões, eles proferem palavras proféticas. Mais uma vez, outros curam os enfermos colocando suas mãos sobre eles e ficam completamente curados de suas enfermidades. Além disto, muitos de nós ordenamos até os mortos que foram ressuscitados e viveram conosco por muitos anos. E ele fala, o que mais devo dizer? É impossível nomear o número de todos os charismatas que a igreja dispersou em todo o mundo, recebeu de Deus no nome de Jesus Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, e ele exerce dia a dia para o benefício dos gentios, sem enganar a ninguém ou aceitar dinheiro por isso. Ele continua, é importante notar que várias vezes Irineu exortou sua própria igreja do perigo de não aceitar e nem buscar os dons espirituais. Então ele escreve assim, outros não aceitam, aqui os sensacionistas, outros não aceitam os dons do Espírito Santo e lançam o dom profético longe de seus olhos, através do qual o homem, quando é aspergido ou batizado com ele, carrega a vida de Deus e produz fruto. Ele continua, esses são o povo de quem Isaías disse, porque sereis como o carvalho ao qual caem as folhas e como o jardim que não tem água. E pessoas assim não têm uso para Deus, porque eles não dão frutos. De acordo com Irineu, é essencial que a profecia e outros dons do Espírito Santo estejam embutidos na vida da igreja. Ele fala, o critério decisivo para a autenticidade dos charismatas, dos dons, é que eles são inspirados pelo amor, o que significa que eles servem para beneficiar toda a congregação. Ele termina, assim, a verdadeira igreja é reconhecida pelos seus dons, pelas suas manifestações espirituais. Deixa. Quem está ensinando isso é... Por que ele fala que as pessoas que não creem, eu uso Isaías 1:30? Porque é exatamente isso, irmãos, que tem produzido o cessacionismo. E você não precisa ir para a história, você não precisa pegar um avião e fazer um curso numa grande universidade americana, você não precisa ler o que eu estou escrevendo aqui, ou me ouvir falar. É só você chegar na sua cidade, ver aqueles irmãos que adotam esse comportamento, como a tendência é serem mundanos, como a tendência é viverem uma vida extremamente fria, monótona. Na minha cidade, esses irmãos estão envolvidos, a maioria deles com bebidas, que agora virou uma moda, crente beber vinho, constantemente um deles cai lá, bêbado, são levados. O último encontro de casais, uma igreja dessa lá perto da nossa igreja, foi tão horrível, que os casais foram para o encontro de casais,
todo mundo ficou bêbado, trêbado, que tiveram que cancelar o encontro de casais e voltar, que no outro dia estava todo mundo de ressaca vomitando. Os garçons lá do hotel ficaram escandalizados. E não é à toa que entre eles, o número de divórcio tem sido altíssimo. A tendência natural, irmãos, de uma igreja que tem as manifestações do Espírito é viver em santidade. É uma tendência, é lógico, irmãos, que há exceção, por favor. Eu não estou aqui tratando de exceção agora. A tendência é essa. Qualquer um de nós aqui que tem dom sabe que precisa viver uma vida de santidade, que precisa manter essa pureza. Quantos crentes que têm o dom de língua e não falam mais? Por quê? Porque esfriou. Esfriou por causa do pecado, Porque esse dom foi dado para ser usado o tempo todo. Ele não se perde, não se cansa. Você pode usar isso 24 horas. Eu tenho o hábito de ler, de orar, de dirigir, falando em línguas. Às vezes eu não consigo parar e ficar 1 hora de joelho naquele dia, mas cada momentinho eu estou orando em línguas. E como isso tem sido para mim uma ajuda para o meu regozijo espiritual. Então, o que ele escreve aqui é natural. Quando a gente não vê essas manifestações, nós tendemos a desenvolver uma ideia de um deísmo, de um Deus distante. Ele existe. Ele morreu na cruz, mas ele está tão distante, ele é tão transcendente. E a gente começa a justificar, usar uma teologia para viver. Eu peguei um casal outro dia para aconselhar, pediram, né, foram lá para aconselhar, os dois envolvidos em pecados seríssimos. Eu disse, vocês precisam se converter, vocês nunca foram crentes. Não, pastor, eu tenho uma fé inabalável em Deus, de que eu sou um eleito. Eu sabia, que a linguagem que ele estava usando é uma linguagem que alguém tinha ensinado. Eu falei assim, qual foi o desvairado? Pastor, meu pastor, tal, assim, me ensinou. Ensinou uma mentira para ela. Está vivendo na prática aberta, pública, de um pecado asqueroso, mas acredita que ela é salva. Nós precisamos, irmãos, de uma teologia. Já são que horas, pastor? Nossa, para encerrar, para a gente entender isso, e eu vou explicar isso com mais detalhes ao longo da história, o Wesley vai falar sobre isso, eu vou mostrar isso para os irmãos, vou mostrar, por exemplo, se eu conseguir falar da escravidão, pela uma pinceladinha, para ver por que, por exemplo, a gente não imagina, por exemplo, o tão aclamado, não vou nem dizer não, porque senão eu vou deixar para o final. Quando eu falar, a gente corta a transmissão e eu falo. Mas quando eu falo essas coisas, eu não estou aqui para mim poder destruir os outros. Eu estou alertando a gente que é pentecostal, a gente que é carismático, a gente que crê nos dons espirituais. Nós precisamos pedir a Deus que todos os cultos, a sua glória, invada o nosso culto. Nós precisamos de uma boa pregação bíblica, expositiva, perfeito, mas nós também precisamos da manifestação viva, autêntica do Espírito de Deus no meio do seu povo. Eu quero orar com você, fica de pé, por favor. Eu quero que você comece, desses dias, a orar, Senhor, eu quero ter dons espirituais. E você que tinha e não tem mais, no último dia eu quero orar por isso, para que Deus restitua os dons, para que você possa ser usado por Deus. Sábado passado, os jovens passaram a noite toda orando, Eles vão fazer isso daqui a pouco. Aí saíram de manhã, ficaram do jejum até o meio-dia, e foram para a rua. Lá na minha cidade tem uma rua, que é a rua onde só tem lojas. É o metro quadrado mais caro que tem de Vitória, porque só tem loja cá, e é coisa de 3 a 4 quilômetros. É a chamada avenida principal lá
de Campo Grande. Então, no sábado de manhã, ali passa mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas. É muita gente, irmãos, andando de loja, comprando, tem tudo que você pensar. É um shopping aberto aqui. E eles saíram para evangelizar. Mas Deus deu a eles uma graça tão extraordinária, de que eles não precisaram abordar ninguém. As pessoas abordaram eles. As fotos mostram as pessoas fazendo filas para serem evangelizadas, esperando a vez delas, para que eles orassem por elas. Endemoniados caindo no meio da rua. 40 pessoas fizeram a confissão pública de entregar sua vida a Jesus Cristo. Então nós precisamos de uma igreja que tenha poder. Esse poder fornece toda a coragem que ela precisa para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Eu quero que você feche seus olhos. Senhor, mostra-me como o Senhor pode me usar segundo aquilo que o Espírito Santo quer conceder à minha vida. Diz a Bíblia que nós precisamos buscar os melhores dons. Então peça a Deus: Senhor, dê-me dons espirituais. Você que não é batizado com o Espírito Santo, Senhor, batiza-me, para que as portas para o mundo sobrenatural sejam abertas na minha vida, e eu seja um instrumento poderoso para pregar o Evangelho. Naragaçu e Naramanduanai. Vem, Senhor, sobre o seu povo nesta noite. Abre o nosso coração, trazendo arrependimento, trazendo mudança de vida, Senhor. Ajuda-nos a nos levantar da nossa letargia, do nosso nominalismo, Senhor, e buscar uma vida mais poderosa em Deus. Opera, Senhor, as tuas obras. Opera, Senhor, as tuas obras. Opera, Senhor, as tuas obras. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Pode estar sentado. Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Amanhã a nossa primeira aula vai ser às 16 horas. Nós vamos ter um intervalo, vamos servir um coffee break para vocês, um lanche, e vamos ter a segunda aula, que na verdade vai ser a terceira. Amém? Então, por favor, cheguem no horário. Vocês perceberam, o conteúdo é denso. Nós estamos gravando, depois você vai poder assistir novamente também. E creio que Deus fará grandes coisas. Amém? À minha direita aqui está sendo vendido algumas coisas. O recurso que vai ser arrecadado é em prol do Destemidas, um congresso das mulheres aqui da nossa igreja. Então, uma forma de você ser abençoado e também abençoar. Amém? Então, esperamos vocês amanhã às 16 horas. Não percam. Glória a Deus, a paz do Senhor. Boa noite a todos. Glória a Deus.